O transporte público no Brasil estrutura-se principalmente pela utilização de ônibus, além de metrôs e trens, em algumas cidades ou regiões. De acordo com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados e pelo governo federal. É importante ressaltar que, quando se refere ao transporte público, não estamos falando somente dos meios de transporte utilizados, mas de questões referentes à mobilidade urbana e à infraestrutura existente para esse transporte, como estações, terminais, etc. Além do mais, é preciso que se compreenda que o transporte público não está isolado da lógica urbana, sobretudo das grandes metrópoles, e concentra a maior parte da população do país. Cidades maiores e com uma maior quantidade de zonas segregadas necessitam de um transporte público mais amplo e massificado para evitar a ocorrência de ônibus lotados insuficientes para atender a população. De um modo geral, o transporte público no Brasil é considerado ruim e ineficiente, com passagens caras e ônibus frequentemente lotados, veículos em condições ruins, além do grande tempo de espera nos pontos de ônibus e metrô. Mas de onde surgiu esse problema? O Brasil teve o seu processo de industrialização ocorrendo de forma tardia e em uma velocidade bastante elevada, assim como aconteceu na ampla maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tal processo motivou o rápido e descontrolado crescimento das cidades, através da expansão do êxodo rural, migração em massa da população do campo para as cidades, oriundo de mecanização e concentração de terras no meio agrário. Essa grande massa populacional encontrou no espaço das grandes cidades dificuldades para sua permanência, com o valor dos terrenos e imóveis aumentando consideravelmente e sobrevalorizando a todo momento. As populações menos abastadas tiveram de buscar por moradia em zonas mais afastadas dos grandes centros, além de favelas, invasões e ocupações irregulares de todo tipo, isso sem falar da contingente populacional em situação de rua. Para piorar, essas zonas segregadas não contaram com investimentos públicos de infraestrutura, o que gerou áreas muito dependentes das regiões urbanas mais valorizadas. Os serviços concentraram-se nos bairros mais nobres e, consequentemente, o emprego também. O trabalhador precisava se deslocar grandes distâncias em cidades cada vez mais inchadas para trabalhar ou utilizar serviços públicos e privados. Bom dia, qual é o seu nome? Kaline Ferreira. E, na sua opinião, como é pegar ônibus escolar? É bom? Assim, a questão do ônibus é ruim por conta da qualidade dele, mas para pessoa que não tem a condição é bom. Não é bom. É, sinceramente, uma completa porcaria, sinceramente mesmo. E você acha que os ônibus escolares estão em boas condições para levar os alunos? Não. O espaço é totalmente precário e a qualidade dele é muito pior. Tudo que eles não arrumam nada, a maioria das vezes dá problema e muitas das vezes ocorre de todo mundo em pé e aquela muita aglomeração de gente no suor, querendo ou não. Então, qual é o maior problema dos ônibus escolares? É a qualidade e o espaço. Então, como esse problema poderia ser resolvido? Nas reformas dos ônibus ou a organização, porque o meu ônibus, por exemplo, o espaço dele é muito pequeno e vai muito aluno, então vai gente no pneu, falando assim, né? Sim. Então é a questão do espaço e a qualidade dele, porque é bem feinho, é feinho. Atualmente, o Brasil enfrenta problemas como infraestrutura inadequada, veículos superlotados e atrasos frequentes. Conhecemos a realidade vivida por alguns usuários e suas frustrações diárias. Para melhorar o transporte público no Brasil, é essencial a colaboração entre governo, especialistas e a população. Precisamos de um debate franco e aberto para discutir soluções e identificar os principais desafios a serem enfrentados. Exemplos de cidades brasileiras com transporte público eficiente. Apesar do trânsito caótico, São Paulo é a cidade com melhor mobilidade urbana do país e que aponta a edição de 2021 do ranking. Estimativas apontam que cerca de 65% da população brasileira usa o ônibus, trem ou metrô como principal meio de transporte. De acordo com dados do NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Públicos Urbanos, 28% das viagens e deslocamentos dos usuários são feitos diariamente pelos transportes coletivos, sendo que o ônibus corresponde a 85,7% desse total, em sistemas que atendem hoje a 2.910 municípios. Os problemas podem variar de acordo com a cultura e a realidade urbana de cada região. Sucessos de cidades brasileiras que conseguiram superar os desafios e implementar um sistema de transporte público eficiente. Exploraremos as soluções adotadas como investimentos em infraestrutura e melhoria da gestão de tecnologia inovadora.
Imaginamos um futuro no qual o transporte público no Brasil seja acessível, confortável e confiável para todos. Veremos uma visualização de como esse sistema ideal funcionaria, considerando veículos limpos, sustentáveis, integração multifuncional e uma experiência agradável para todos os passageiros.